A paz do Senhor, meus irmãos, estamos em mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, neste domingo, 12 de março de 2023. Hoje, especialmente, estaremos estudando a lição de número 11 da nossa revista Betel, que está falando no Evangelho de Marcos. Vamos fazer uma oração? Pai, no nome de Jesus, queremos glorificar o Teu nome, agradecer ao Senhor por esta manhã de Escola Bíblica Dominical. Louvar o Teu nome, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos que estarão acompanhando esta aula, esta lição. Que o Teu Espírito possa nos trazer esclarecimentos, ungir a nossa mente, nos dar sabedoria em todo o tempo, ligeireza de pensamento e a inteligência espiritual à luz da Tua Palavra, para entendermos a revelação do Senhor para nós. Nós Te glorificamos por tudo, pedimos a Tua bênção e clamamos para este dia, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, hoje então nós estamos estudando a lição de número 11, que tem por título O Sermão Profético. O servo revela o futuro. O texto da nossa lição, ele está em Marcos 13, versículo 31, que diz: Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Verdade aplicada. Todo cristão precisa estar vigilante, orando, perseverando, cumprindo a missão, pois breve Jesus voltará. Esse é um dos focos da nossa lição de hoje. Objetivos da lição são 3. Primeiro, mostrar que devemos perseverar até o fim. Segundo, destacar que Jesus virá buscar os escolhidos. Terceiro, falar que antes da vinda do servo surgirão falsos cristos. A nossa lição de hoje, ela tem como texto de referência o Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 13. A nossa introdução diz assim: nesta lição abordaremos o capítulo 13 de Marcos, onde encontramos o sermão profético de Jesus. Veremos o que levou o servo a proferir o sermão, a destruição do templo, a grande tribulação, a imprevisibilidade da volta de Jesus e os alertas do Senhor aos seus discípulos. Bom, vamos tentar nos introduzir dentro da lição para a gente conseguir compreender um pouco melhor. Nós precisamos primeiro atentar que esta lição ela tem um tema com viés escatológico. Há 3 pontos importantes no temário central da lição de hoje, segundo o capítulo de 13 do Evangelho segundo escreveu São Marcos. Primeiro, Jesus vai tratar da destruição do templo. Segundo, ele vai falar dos falsos profetas. E em terceiro, vai ser relatado para nós sobre a volta de Cristo. Em que ocasião isso vai se dar? Bom, vamos relembrar a lição de domingo passado. Jesus entra em Jerusalém e ali a lição de domingo passado falou para nós sobre essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Foi num tempo em que antecedia a Páscoa judaica, a previsibilidade aí de uma semana para a Páscoa judaica. E, segundo o relato bíblico, essa era a última semana de Jesus na terra. Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele vai amaldiçoar uma figueira infrutífera. Nós estivemos aprendendo isso na lição passada. E Jesus também ele vai entrar no templo. Lá Jesus vai se dar por insatisfeito porque ele vai encontrar os líderes religiosos agindo com um comportamento totalmente inadequado, fazendo da casa de Deus uma casa de negócios, acabando por roubar aqueles que vinham até Jerusalém para adorar com sinceridade de coração. Jesus vai se deparar com uma total falta de reverência dentro do templo por parte dos líderes da religião judaica. Bom, esse é o pano de fundo do que nós estudamos na nossa lição passada, apenas para nós relembrarmos. Quando nós chegamos no capítulo 13, nós vamos encontrar 5 pontos importantes na narrativa do capítulo 13.
Primeiro, profecia sobre a destruição de Jerusalém. Isso Jesus está falando do templo físico que seria destruído. Segundo, Jesus vai advertir sobre a perseguição, os seus seguidores seriam perseguidos. Terceiro, os perigos dos últimos dias. Jesus também vai tratar sobre isso. Quarto, Jesus vai fazer advertência acerca da sua segunda vinda. Ele viria, ele voltaria e ele vai fazer menção disso. E em quinto, ele vai chamar a atenção, convocar a atenção de se estar atento, a importância de se estar atento, porque a qualquer momento o noivo viria para buscar a sua igreja. Isso Jesus fazendo referência a eventos escatológicos relacionados com o tempo do fim. Tópico 1. Título: O sermão profético do servo. Próximo ao fim de sua missão na terra, o servo faria seu último discurso, que ficaria notório como seu sermão profético. Evento este que ele narrou em uma conversa particular com 4 dos seus discípulos. Nessa conversa, Jesus expôs em particularidades como seria o fim dos tempos. 1.1. O início do sermão profético. No capítulo 13 do Evangelho de Marcos, o autor com todo zelo narrou a fala relevante exposta pelo próprio servo acerca dos dias futuros. Marcos descreve que ao saírem do templo que Herodes havia construído, um dos seus discípulos, impressionado com a estrutura da edificação, lhe disse: Mestre, olha que pedras e que edifícios! Jesus respondeu: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Nesta hora, o servo inicia o seu sermão profético falando sobre a futura destruição do templo. Esta profecia se cumpriu em 70 depois de Cristo, quando o exército romano, sob supervisão de Tito, destruiu a cidade e derrubou o templo. O historiador Flávio Joséfo relata que a destruição do templo foi flagelante para o povo de Deus. Então vamos tentar entender aqui esse tópico 1, essa iniciação, e esse 1.1 que é o subtópico nosso. Bom, nós acabamos de falar então, Jesus está saindo do templo. Vale lembrar aqui que essa era a última saída de Jesus do templo, uma vez que esses eventos estão se tratando justamente essa última semana de Jesus em vida na terra. E um dos seus discípulos vai mostrar Jesus impressionado ali com toda a estrutura da edificação daquele templo. Jesus vai abrir justamente nesse ponto aqui o tão conhecido aí sermão profético, predizendo para eles a destruição daquele templo físico. Segundo Marcos, logo assim que ele sai do templo, ele se dirige ao Monte das Oliveiras. Marcos vai fazer questão que ele vai falar numa conversa particular com 4 dos seus discípulos e ele vai proferir ali uma série de ensinos escatológicos, alguns, inclusive, relacionados com o templo e a sua destruição, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, conforme nós acabamos de ler, e alguns outros fatos também de ensinos de cunho escatológico relacionados ao fim dos tempos, ao período aí de grande tribulação, né, que antecede aí ao reino milenar. Bom, já que ele está aqui relacionando para nós aqui sobre esse início do sermão profético, e nós estamos falando justamente da saída de Jesus do templo, vale também a pena a gente ressaltar aqui esse templo judaico. Esse templo judaico, irmãos, ele era conhecido como templo de Herodes. Por quê? Porque Herodes ele tinha causado ali uma grande reforma
naquele templo. Segundo o registro, os historiadores dizem que foi uma reforma tão suntuosa que trouxe até admiração e reconhecimento, inclusive por parte dos romanos. Era uma obra magnífica, as paredes com suas pedras gigantescas, ornamentos em mármores, placas de ouro que irradiavam inclusive brilho em determinados períodos durante o dia. No ano 70 depois de Cristo, houve ali uma devastação e uma quebradeira, inclusive em muitas dessas pedras pelos romanos, como cumprimento destas profecias proferidas pelos profetas da antiga aliança e inclusive por Jesus nesse sermão profético que nós estamos estudando aqui. Agora eu quero parar para me trazer a sua reflexão. Imagina na cabeça do judeu a resposta que Jesus estava dando acerca desse templo, dizendo que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribada. Imagina isso na cabeça de um judeu que tinha um templo como um lugar de grande veneração, dado aí o grande significado que o templo tinha em seu tempo. É isso que ele está relatando para nós aqui nesse início, nesse 1.1, acerca do início do sermão profético de Jesus. 1.2. Primeiro sinal de advertência descrito pelo servo. Como podemos observar, os discípulos se aproximam de Jesus para entenderem quando teria início, quais seriam os sinais que aconteceriam para que eles pudessem entender sobre a consumação do século. Jesus, então, alertou os discípulos sobre a necessidade de estarem alertas para que não fossem enganados. Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Bom, aí ele dá continuidade a esse sermão profético e ele vai relatar para nós aqui Jesus trazendo aí um alerta. E a revista do Professor até complementa um comentário do bispo Samuel Ferreira, que ele diz assim, olha, os 3 evangelhos registram que o Senhor inicia o seu sermão escatológico com uma advertência. Mateus 24:4 diz, acautelai-vos. Marcos 13:5 diz, olhai. Lucas 21:8 diz, vede. Tais expressões no grego admitem algumas ideias. Considerar, prestar atenção diante de algo, citado como forma de cautela ou tomar cuidado com. Bom, o alerta aqui era para chamar a atenção deles para vigiar. Vigiar para não serem enganados por aqueles que vinham se apresentando como falsos cristos e falsos mestres e que levavam inclusive o povo a tropeçar e cair numa grande apostasia espiritual. Aqueles que se intitulam e apresentam como Cristo, mas são falsos na verdade, e isso vem desde a ascensão de Jesus, eles apareciam, eles aparecem e vão continuar disseminando seus ensinos errôneos e a advertência de Jesus para nós hoje, meus irmãos, ainda é essa: não se deixe enganar. Como que eu posso fazer para mim não deixar me enganar? Eu preciso ter familiarização com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Isso me lembra os crentes de Bereia, que quando receberam a palavra, eles iam consultar nas Escrituras se aquilo tinha procedência mesmo. Nós precisamos estar familiarizados. O próprio Senhor Jesus disse assim, olha, errais por não conhecer as Escrituras
e nem o poder de Deus. A falta do conhecimento nos permite ser levados, induzidos por qualquer vento de doutrina que se venham ser implementadas em nossa mente. Agora, isso também pode simbolizar, por exemplo, por que eu disse isso? O evangelho distorcido, não somente daquele tempo, mas dos nossos tempos de hoje. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque Satanás ainda está usando aquilo que lhe é peculiar, o engano, a dúvida. Lá no jardim do Éden, ele fez isso com Eva, posteriormente Adão. Foi assim com eles, né? Como eles não estavam firmados e nem convictos com aquilo que a palavra de Deus tinha sido direcionada a eles, se tornaram presas fáceis do adversário. Nós também somos assim, quando não estamos familiarizados, enraizados, convictos, né, nas nossas raízes acerca do Evangelho de Cristo, nós também nos tornamos presa fácil, corremos o risco de trocar aquilo que é seguro, que está contido na palavra de Deus, por aquilo que é inseguro, o certo pelo errado, trocar o que é santo por aquilo que é profano, e esta mistura pode ocasionar em prejuízos para a nossa vida espiritual. 1.2, então, ele está dando o primeiro sinal de advertência descrito pelo servo. Ninguém vos engane. Tome cuidado. Se acerque disso. Se firme na palavra. Não se permita ser enganado pelos falsos ensinos, pelos falsos profetas, pelos falsos cristos, pelos falsos mestres. Olha, o inimigo em todo tempo está ao nosso derredor tentando achar uma brecha de nos trazer algum engano. Eu quero deixar 2 versículos aqui para o nosso entendimento. 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, ele diz assim, olha, sabendo porém isto, nos últimos dias virão escarnecedores, andarão segundo as suas próprias concupiscências e dirão, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Quantas pessoas perderam a esperança, pararam no meio do caminho, porque acabaram sendo induzidos pelos falsos ensinos, pelos falsos mestres com falsas ideologias acerca das Escrituras, inclusive trazendo dúvida. Até hoje não aconteceu. Até hoje se fala da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, e ele ainda não veio, e por causa disso acabaram parando no meio do caminho. Tem um alerta de Deus, um sinal de advertência descrito aqui pelo servo, e o sinal de advertência é este: não se deixe enganar. 1.3, conflito entre as nações. Olha, tópico 1, ele inicia dentro do sermão profético. Falamos do início do sermão, quando os discípulos eles ficaram admirados com a suntuosidade do templo, né, que havia sido reformado por Herodes. Jesus vai fazer vai responder aquele questionamento deles, dizendo que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus falando da destruição do templo que aconteceria no ano 70 depois de Cristo. Falamos sobre o sinal de advertência de Jesus para eles tomarem cuidado, para não se permitirem serem enganados pelos falsos ensinadores, pelos falsos mestres, pelos falsos profetas. E agora nós vamos ver Jesus falando acerca dos conflitos
entre as nações. Será que isso é novo? Será que isso é nesse tempo de agora? Será que isso é o anúncio do princípio de dores dos dias de hoje? Vamos ver o que nós temos para aprender aqui. Conflito entre as nações. Estudar sobre o sermão profético não é para resultar em terror ou deixar que a mente fique inquieta. Entretanto, este tema é para despertar-nos para as verdades que breve ele regressará e que o seu povo deve aguardá-lo. Ele assegurou regressar uma segunda vez, para levar todos os salvos para o céu e ajuizar todos os povos. Sobre o tema, Marcos menciona a quebra da paz entre as nações, quando Jesus discorre a respeito de guerras e rumores de guerras. Marcos 13:7. Quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Assim entendemos que o princípio de dores vai ser caracterizado por um aumento de embate de todas as ordens. Bom, o que a gente consegue entender aqui? Vale lembrar que a questão de guerras, rumores de guerras, conflitos políticos entre as nações, irmãos, isso sempre aconteceu na história da humanidade. Hoje, quando nós vemos aí as guerras, os rumores de guerras, as pessoas têm muita facilidade de dizer assim, esse é o princípio de dores, mas isso já vem lá de trás. Na verdade, isso já vem sendo anunciado desde o princípio. O princípio do tempo do fim, a única diferença é que esse princípio do tempo do fim, ele vai ser marcado com mais intensidade entre as guerras, esses rumores de guerras. Bom, isso serve para nós de alerta, mostrando para nós que o fim ele está próximo. Hoje, por exemplo, o mundo para assistir, para contemplar, clamar pela misericórdia divina, quando nós acompanhamos, por exemplo, a guerra da Ucrânia contra a Rússia agora fazendo parceria com a China. O que a gente pode chegar a uma conclusão, né, disso tudo? Nós olhamos tudo isso e às vezes as perguntas que ficam é: e agora? E nós? Já é o tempo do fim? O que fazer dentro disso? Irmãos, nós sabemos que essas guerras, os rumores de guerra, nos traz às vezes medo, desespero. Mas nós que servimos a Deus, nós temos em quem confiar. Nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós temos uma esperança. Nós já sabemos que isso é o princípio do fim, é o preparo do mundo para o reino do anticristo, que está sendo já, tudo sendo preparado para que ele venha implantar aí o seu governo. Mas quando isso vier a acontecer, a igreja não estará mais na terra, a igreja será arrebatada e cabe a nós compreender que a segurança que nós temos não vai vir dos governantes, dos políticos, de algumas promessas de paz feitas por políticos. A nossa maior segurança e confiança, ela vem do Senhor. O salmista no Salmo 56, versículo 3, ele diz assim, olha, no dia em que eu tiver medo, hei de confiar em ti. Em quem está a sua segurança e a sua confiança? Deposita em Deus, deposita no Senhor. Ele não falhou, ele não falha e ele não falhará, porque ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso socorro, bem presente no dia da angústia. Glória a Jesus por isso. Eu acredito que aqui a gente consegue ter uma compreensão melhor aí desse fechamento do tópico 1 para nós partirmos para o nosso tópico de número 2. Bom, então a gente chega aqui tópico de número 2, o sermão profético continua. A introdução do tópico 2 a gente precisa tentar compreender aqui para a gente conseguir dar sequência
a nossa aula dominical. Nosso Senhor segue em sua narrativa descrevendo o cerco sobre a destruição de Jerusalém. Marcos 13,14 delineia a fala de Jesus discursando sobre a abominação do assolamento, se referindo à fala do profeta Daniel, registrado lá em Daniel 9:27. Bom, Jesus aqui, ele vai discursar fazendo uma referência a Daniel 9:27. Eu quero ler essa referência para nós. Diz assim: ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Ele está fazendo referência aqui, isso é Daniel 9:27, dizendo a respeito aí do período da tribulação, que nós estudamos recentemente por aquela revista que o pastor William Barros escreveu, né, pela editora Betel, falando aí desse período de 7 anos, que compreende o período da tribulação, fato este que vai acontecer após o arrebatamento da igreja e que vai se dar como cumprimento da 70ª semana de Daniel. Quando ele usa esse termo, abominação do assolamento, ele está dando a entender que está tratando justamente da metade desse período, que nós conhecemos como período de grande tribulação, que serão os últimos 3 anos e meio do período da grande tribulação, do período de 7 anos. Só para nós entendermos melhor aí essa introdução do tópico de número 2. Aí ele continua, 2.1, é necessário apressar-se. Assistimos o servo em seu ilustre sermão profético tratar sobre os últimos acontecimentos, cujas profecias estavam conectadas com a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo e com o período do anticristo na grande tribulação. Devido a reconhecer a urgência com que o inimigo se aproximava, o servo orienta dizendo que aqueles que estiverem sobre o telhado fujam logo e não entrem em casa para pegar nada. Quem estiver no campo, que não volte atrás a fim de buscar os seus vestidos. Seguindo o seu discurso, ele chama atenção para as mulheres grávidas e as mães com criancinhas recém-nascidas daqueles dias. Ainda buscando ensinar de maneira concisa, Jesus orienta a orar a Deus para que isso não aconteça no inverno, porque, segundo ele, naqueles dias haverá uma aflição tão grande como nunca existiu desde que Deus criou o mundo. Bom, eu quero também fazer uma citação aqui. Eu quero também fazer uma citação que eu achei muito interessante e eu acho que vale a pena nós buscarmos isto aqui. Um dos comentários, né, da lição que eu achei interessante diz assim: Jesus está apresentando 5 exemplos da situação desesperadora que vai ocorrer no tempo do sacrilégio desolador. Nessa invasão violenta, todos terão que fugir para salvar a sua vida. Para entender as imagens de urgência, é proveitoso considerar o contexto. Os montes da região da Palestina sempre foram lugar de segurança e de antigas vitórias nas batalhas. Os terraços das casas palestinas eram um lugar em que as famílias costumavam fazer as refeições e receber visitas. A escada de acesso ficava na parte de trás da casa e seria necessário a pessoa dar volta pela frente da casa para pegar os seus pertences. Durante uma invasão repentina, não haveria tempo para isso. Os trabalhadores do campo deixariam o manto, o campo ou em casa, novamente,
e não haveria tempo de pegá-los. As mulheres grávidas e as que estivessem amamentando não conseguiriam correr rápido o suficiente para escapar da invasão. No inverno, o clima é frio e chuvoso. Tantos uades, vales pelos quais as águas correm na estação das chuvas, como o Rio Jordão, estão cheios demais para serem atravessados. Na Judéia indica que os exemplos são relacionados especialmente à destruição de Jerusalém. Ao mesmo tempo, trata-se de uma imagem apocalíptica do período posterior da grande tribulação em Apocalipse 7:4. Irmãos, quando nós olhamos para Jerusalém, nós podemos compreender que essa profecia de Jesus, ela teve o seu cumprimento parcial no ano 70 depois de Cristo, com a destruição do templo pelos romanos. Hoje, também nós entendemos que o tempo de fugir pode ser hoje. Fugir do medo, do caminho da perdição, né? O final trágico que esse caminho leva. E é tempo de fugir para onde? Fugir para salvar a nossa alma nos pés do Mestre, do nosso Rei, do nosso Salvador Jesus Cristo. Enquanto nós estamos no tempo chamado hoje, ainda dá tempo de correr para os braços de Jesus e se livrar da ira vindoura. Enquanto há tempo, precisamos fugir sem olhar para trás, nem de maneira alguma se deixar embaraçar com as coisas desta vida. Eu estou falando aqui, eu estou me lembrando que o nosso coral AD Brasil, ele tem um hino que é do Gabriel Guedes, né? Que ele tem por título Ele Vem. E a gente começa cantando justamente isto. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Irmão, é tempo de nós fugirmos das propostas que o mundo tem, dos engodos que o mundo traz, dos falsos mestres do nosso tempo, dos falsos ensinadores, para que quando nosso Senhor vier nas nuvens para buscar a sua igreja, nós não sejamos pegos de surpresa. É isso que esse primeiro ponto, ele está nos chamando a atenção. A ordem de Jesus era esta: eles precisavam se apressar, estarem prontos, né? Estarem na torre de vigia, porque a qualquer momento seriam surpreendidos, ok? Aí a gente parte para o subtópico 2.2, que vai falar da soberania de Deus. Subtópico 2.2. É interessante observarmos no sermão profético aspectos relevantes como a soberania de Deus, seu governo, seu poder para abreviar dias, ou seja, tudo está debaixo do governo divino. Ele tem pleno poder sobre todas as situações, inclusive os dias de tribulações, juízos, calamidades. Ele não esquece que tem escolhidos. Este texto aponta para o cuidado de Deus, sua atenção, e providência para com os seus. Este texto nos leva a meditar no poder de Deus para intervir em qualquer situação. Tal constatação nos faz descansar, confiar e esperar naquele que sabe o que está acontecendo e que permanece no controle de todas as coisas. Na revista do Professor, o comentarista colocou um comentário do pastor Marcos Santana,
que ele vai comentar sobre a visão de João, do trono de Deus lá em Apocalipse. E ele diz assim, olha, sim, Satanás luta e ameaça, mas do seu trono Deus emana ordens, limites, controle sobre o inimigo e os eventos que estavam por vir. Notemos que todas as manifestações estrondosas relatadas a partir do capítulo 6 de Apocalipse estão no pleno controle daquele que está sentado sobre o trono, o qual foi objeto da primeira visão de João ao subir. Vemos alguns textos de Apocalipse que atestam sobre esta verdade do controle, limites e permissão estabelecidos por Deus. Bom, no subtópico 2.2, o comentarista ele dá uma mini parada dentro desse sermão para mostrar para nós o Deus que dentro de todos esses acontecimentos permanece com o controle na palma das suas mãos. Irmão, Deus não perdeu o controle de nada, não. Eu até achei interessante o comentarista, ele diz assim, olha, ele não se esquece que ele tem escolhidos. Aí eu quero complementar aqui. Quando nós olhamos para o prenúncio de tudo que vem acontecendo e de tudo que está por vir, alguns questionamentos e até incertezas pode tentar permear nossa mente. Mas a palavra de Deus nos garante e mostra que nós temos um Deus soberano que vê, contempla, lá do alto e sublime trono, que é o lugar da sua habitação, e nunca, jamais perdeu e nem perde o controle de nada. Olha só, Isaías, quando ele vai descrever no capítulo 3, mostrando aí o trono, do rei Uzias, que estava vazio, vamos tentar entender um pouquinho isto. O rei Uzias havia reinado por 56 anos em Jerusalém. Começou a reinar quando tinha 16 anos. E o histórico do reinado do rei Uzias foi um reino de muita prosperidade e poder desfrutados no período do seu reinado. A Bíblia chega a dizer que ele muito se fortificou, trazendo aí uma grande reorganização do seu exército, usando novas tecnologias no rearmamento, construção de fortaleza em localizações estratégicas. Porém, ele adoeceu e morreu. Se tornou um rei forte, muito forte, poderoso, com um armamento extraordinário e amedrontador, mas foi acometido de doença e morreu. Neste cenário do capítulo 6 do livro do profeta Isaías, Uzias morre. O trono de Uzias está vazio, mas Isaías vai contemplar aquele que, mesmo tendo o trono de Uzias sendo na terra, estando vazio de Deus, o trono de Deus ele estava ocupado. Deus estava lá, com todo o seu fulgor, no seu alto e sublime trono, onde sempre esteve e sempre estará. Sabe o que esse subtópico 2.2 nos encoraja, nos incentiva, nos anima? Nos anima a nós confiarmos, porque nós servimos um Deus que não perde o controle de nada, que tem o controle de toda a história da humanidade na palma das suas mãos. Deus é soberano e não perdeu, não perde e não perderá o controle de nada. Irmão, tudo que está escrito, todas as profecias, todas as promessas bíblicas, está sob o controle de Deus. Está sob o controle de Deus. Descansa o coração, descansa a sua mente,
relaxa, confia. A nós vale confiar. Amém, meus irmãos? Bom, e aí a gente dá continuidade. 2.2, ele continua o sermão profético. Fala no 2.1, é necessário se apressar, é necessário nós também fugirmos daquilo que pode nos embaraçar nesse tempo presente, né? E nos impedir de chegar ao final alcançando a promessa. Mas ele para falar um pouquinho da soberania de Deus, do Deus que na sua soberania, do seu alto e sublime trono não perde o controle de nada, e volta novamente falando acerca dos falsos profetas no 2.3. Acautelai-vos dos falsos profetas. O servo é o manancial de toda a verdade. Enquanto o diabo aniquila a vida, e é pai da mentira, assim sendo, o diabo tem levantado falsos profetas. Grava essa palavra, irmão, para desconstruir a verdade do evangelho e enganar a muitos. Podemos dizer que o ponto de partida para essa reflexão se dá ao lermos a fala do servo quando diz que se levantaria falsos cristos e falsos pastores. Bom, Jesus vai alertar e avisar para tomar cuidado com os falsos profetas. Quem são estes? Aqueles que vinham em nome do Senhor. Segundo a revista, o que nós lemos aqui, a ideia é trazer confusão na mente e desconstruir a verdade do evangelho através do engano. Eu falei agora há pouco. Essa desconstrução, ela acontece na vida de alguém que não tem as suas bases, as suas raízes bem fundamentadas na palavra de Deus. Olha, Marcos 13, versículo 21 e 22, ele diz assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até mesmo os escolhidos. Eu quero ler para os irmãos uma outra referência bíblica, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versículos 3, 9 e 12. Diz assim, olha: ninguém de maneira alguma vos engane. Não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais, prodígios de mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Esse subtópico, Jesus encerra, o comentarista encerra para nós aqui o tópico de número 2, Jesus, dentro do sermão profético, trazendo um alerta: tome cuidado com os falsos profetas, aqueles que se intitulam ser Deus, que se intitulam falar em nome de Deus, mas estão trazendo seus ensinos cheios de engano, com um propósito: desconstruir a verdade do evangelho que está implantada nas nossas mentes através do engano. Versículo 23 do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, do Evangelho segundo escreveu São Marcos, que está dentro do sermão profético, Jesus diz assim, olha: portanto, fique atentos. Cuidado. O diabo, vosso adversário, está no nosso derredor. Amém? Mas nós precisamos estar vigilantes, que é o que nós vamos falar agora no próximo tópico, para nós não sermos presa fácil e cairmos no engodo do nosso adversário.
Glória a Jesus, né? Tá muito gostoso falar sobre esse assunto e nós vamos dar continuidade. Então a gente chega aqui no tópico de número 3, que tem por título A Vinda do Filho do Homem. Ao descrever o sermão profético, Marcos afirma que a vinda do Filho do Homem será o apogeu deste evento. Além de demonstrar a urgência de estarmos precavidos, a fim de não sermos surpreendidos pela vinda repentina do servo nas nuvens. 3.1, ele vai falar do tempo da segunda vinda. 3.2, precisamos estar alertas em todo o tempo. 3.3, Jesus diz a todos, vigiai. 3.1, o tempo da segunda vinda. O Evangelho de Marcos, dentre os seus muitos escritos, nos apresenta no capítulo 13 uma riqueza escatológica. O versículo 32 deste capítulo informa que o Filho de Deus, assumindo sua forma de servo, revela não saber o tempo da sua volta. Daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Para compreendermos essa fala do servo, podemos dizer que se trata apenas do período em que ele permaneceu na terra. O evangelista João registrou a oração de Jesus, pedindo ao Pai que lhe concedesse a glória que tinha antes de vir ao mundo, o que aponta para a divindade de Jesus. Tal glória envolve também pleno conhecimento. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João, capítulo 17 e o versículo 5. Bom, o que nós podemos complementar dentro disso? O comentarista aqui, ele até quis trazer uma explicação melhor na revista do professor, dizendo que em Marcos o Senhor assume uma atitude de completa humilhação como servo, e o servo é apropriadamente apresentado como aquele que não conhece os negócios do Senhor, mas depois, na morte, Jesus desfez-se dessa sua condição de servo, sendo ressuscitado para a glória. Então ele, o Filho glorificado, agora tudo sabia, recebendo esta revelação, como nós podemos ver, por exemplo, em Apocalipse capítulo 1 e versículo 1. Irmãos, o Senhor Jesus, ele encarnou-se, ele se fez carne e sangue, ou seja, a declaração de Jesus, quando ele diz, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai, essa declaração é mediante a condição humana de Jesus. Assim, nessa condição, nós podemos aceitar que ele não sabia tudo. Ele se esvaziou de sua glória. Agora, nós também conseguimos compreender nesse subtópico 3.1, após a sua ascensão em glória, agora já com seu corpo glorificado, conforme nós lemos aqui o comentário da revista do professor, Jesus retoma a sua condição de 100% Deus, tá? Agora ele é o Deus onisciente, que conhece todas as coisas, pré-existente, que é antes de tudo, tá? É a segunda pessoa da Trindade, ok? Bom, que Jesus virá, nós sabemos. Vai ser repentino. Vai ser para buscar o seu povo na sua primeira vinda, nas nuvens, quando ele vier para buscar a sua igreja, e em sua segunda vinda, que é a segunda parte da vinda de Jesus,
que vai se dar após a tribulação, em que Jesus vai descer, vai pisar sobre o Monte das Oliveiras, vai estabelecer o Monte das Oliveiras, ele vai se fender, e ali ele vai estabelecer o seu reino milenar, com a duração aí de 1000 anos, consumando aí todas as profecias acerca da sua segunda vinda. Esse é o objetivo principal desse subtópico 3.1, que é nos esclarecer por que Jesus vai fazer esse relato de que nem o filho sabia, né? Ninguém sabia, mas unicamente o pai dele. É porque quando ele fez esta declaração, ele tinha se esvaziado da sua glória celestial, ele tinha se esvaziado da sua posição divina e ele estava falando em posição 100% humana. 3.2. Precisamos estar alertas em todo tempo. No seu discurso apocalíptico, o servo segue dizendo aos seus discípulos: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Bom, ainda para compreender a necessidade de estarmos atentos, ele faz uma comparação deste momento, narrando que vai ser como um homem que sai de casa, viaja para longe, mas antes de ir, ele dá ordens, distribui o trabalho para os seus empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Pela fala de Jesus, pode-se perceber que devemos estar preparados em todo momento, para que quando ele retornar para buscar a sua igreja, não nos encontre adormecidos. Bom, 3.2, ele vai nos chamar a atenção e nos convidar para nós estarmos alertas em todo o tempo. E aí ele disse aqui que Jesus vai fazer a comparação, comparando a um homem que sai de casa, vai para muito longe, mas nessa sua viagem, antes dele ir, ele dá ordem, dá algum serviço para os seus trabalhadores, os seus empregados, e põe um porteiro para poder vigiar ali o trabalho ali. Bom, a gente vai conseguir compreender por que Jesus vai fazer comparação com essa parábola que ele vai fazer esse relato aqui. Na mentalidade de um israelita, a comparação de Jesus sobre o porteiro que devia ficar vigilante é muito interessante. Por quê? Porque a história vai nos dizer que os porteiros do templo, eles tinham que guardar durante toda a noite e tinham uma obrigação de estar vigiando e alerta em todo o tempo. Um comentarista bíblico, Bacon, ele diz assim: qualquer guarda que fosse encontrado dormindo no seu serviço, ele era açoitado ou ele tinha as suas vestes incendiadas. O que nós podemos aprender com isso? Nós não sabemos que hora ele vai vir. Pode ser de dia, pode ser à tarde, pode ser à noite, mas pode ser de madrugada. O alerta aqui, irmãos, é para nós estarmos atentos, porque nós não sabemos que hora virá o nosso Senhor. A parábola das 10 virgens, ela nos relata 10 virgens. 10 virgens que aguardavam o noivo, que esperavam o noivo, que ansiavam pelo momento do encontro do noivo. E a única diferença é que 5 delas eram prudentes, 5 delas eram loucas. As prudentes
tinham azeite nas suas vasilhas de reserva. As loucas não atentaram que o azeite estava acabando. Sabe o que é isso, irmão? Trazendo para os nossos dias de hoje, é aquele tipo de crente, o comportamento das loucas, é aquele tipo de crente que permite que qualquer situação desconfortável tire ele do foco. Não vou não que eu estou magoado. Me entristeceu, me chateou, não volto nessa igreja, não canto nesse grupo, não participo mais das visitas, não ajudo no evangelismo, não coopero mais. E aí, ele aos pouquinhos, ele muda a sua mentalidade. Antes, ele só estava pensando, agora ele começa a disseminar. Você viu o que o pastor falou? Você viu como é que a igreja está? Irmão, vê defeito para tudo. Isso é um perigo muito grande. A ordem aqui é nós estarmos alertas. Mantém a sua botija com azeite carregado. Cuidado para o seu azeite, ao invés de estar cheio na botija, ele começar a ir esvaziando. Você vai perdendo a vontade, o desejo de participar, a vontade de estar envolvido, de estar cooperando, contribuindo. E quando menos se percebe, o azeite está esvaziando. A qualquer momento o noivo vem, você está na igreja. Você está membro da igreja. Você participa até de Santa Ceia, mas corre o risco do noivo chegar e não ter lamparina acesa, porque o azeite acabou. Que Deus nos livre e guarde desta condição. A qualquer momento, o noivo virá buscar sua noiva. É tempo de estarmos atentos, irmão, nesses últimos dias em que nós temos visto tantos escândalos, tantas pessoas, principalmente da área gospel, trazendo tantos escândalos, tantas novidades acontecendo. Firma em Jesus, firma na sua palavra, fica aguardando, não se permite levar por coisas à sua volta, alheias, que só existem para desviar você do foco principal. Que Deus nos livre e guarde. A Bíblia diz assim: bem-aventurado o servo, que quando seu senhor vier, o achar fazendo assim. Bom, aqui a gente vai concluir 3.3. Jesus diz a todos: vigiai. O ensino principal de Marcos, capítulo 13, é vigiar. Podemos ler que Jesus inicia o seu discurso abordando o fim dos dias, falando sobre a importância da vigilância. Jesus, respondendo-os, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. Conforme observamos, o evangelista Marcos encerra o capítulo fazendo uso do chamado do servo a todos sobre a necessidade da vigilância. E as coisas que vos digo, digo-a a todos, vigiai. Marcos 13:37. Reparem que o servo, ao concluir o seu discurso profético, finaliza com a palavra vigiar. O comentarista na revista do professor, ele colocou: vigiar significa permanecer alerta, em sua melhor postura, desperto. Porque ninguém sabe quando Jesus Cristo voltará. Quando estava aqui na terra, em forma humana, Jesus não sabia o dia nem a hora da sua volta. Nem mesmo os anjos sabem. O mundo incrédulo zomba de nós, pois continuamos apegados a essa esperança abençoada. Mas ele voltará conforme prometeu. Cabe a cada um permanecer fiel e ocupado, sem especular nem discutir detalhes ocultos da profecia. A gente fecha esse tópico de número 3 com esse alerta de Jesus. Na conclusão
desse discurso profético, as suas palavras foram estas: vigiai. 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 Irmãos, eu encerro esse tópico convidando, não vamos apegar às coisas deste mundo, não. Não vamos nos embaraçar por aqui com as coisas que acontecem nesse mundo, não. Olha, Hebreus, o escritor aos Hebreus, capítulo 11, ele nos relata a galeria dos heróis da fé. Aqueles que, pela fé, alcançaram, chegaram, contemplaram, deixaram exemplos que é possível viver pela fé. A Bíblia diz assim que o justo, ele viverá pela fé. Ok? Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas quando ele começa o capítulo 12, ele diz assim, olha, portanto nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Os heróis da fé do capítulo 11. Deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixa o embaraço, irmão. Tem muitas pessoas embaraçadas com uma vida de engano, nos calotes da vida, embaraçado com o pecado, embaraçado com uma vida promíscua dentro das redes sociais, a pornografia. Que Deus nos livre e guarde disto. E Ele está nos aconselhando, corramos com paciência. Como correr com paciência? Quem corre, possivelmente, provavelmente, está desesperado, afoito. Mas Ele nos aconselha, corra com paciência, corra atentando, com diligência para o caminho, para você não desviar dele, para você não sair dele, para você não ser pego fora do caminho. A carreira que nos está proposta. Como? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmão, não vamos permitir que as nossas lamparinas se apaguem olhando para as coisas que acontecem à nossa volta. Nós somos humanos, irmão. Enquanto a igreja estiver na terra, o que é a igreja? Alguém diz assim, olha, eu sou a igreja. Não, irmão, você não é a igreja, não. Você é parte da igreja. A igreja ela tem um cabeça, que é Cristo. Os membros desse corpo, que tem como cabeça Cristo, formam a igreja. Então, nós somos membros do corpo de Cristo. Nós não somos a igreja. Tem gente que bate a mão no peito com muito orgulho. Eu sou a igreja de Jesus Cristo. Não, você é parte, você é membro do corpo de Cristo. E aí, nós temos alguns desajustes nesse ajuntamento, porque o ajuntamento que forma o corpo de Cristo é um conjunto, é um grupo de pessoas perfeitas? Não, imperfeitas. Por isso que tem desentendimentos, discórdias, às vezes contradições em formas de pensar. Eu não posso me permitir envolver com as coisas deste mundo. À medida que eu vou me envolvendo com as coisas deste mundo, eu vou permitindo que a minha lamparina vai se apagando e o azeite vai se apagando. A orientação final nesse tópico para nós é esta: vigiai. Vigia, irmão, para que você não caia no embaraço, no engodo do inimigo e perca a sua salvação. Conclusão: que o Espírito Santo continue guiando a igreja em toda a verdade, para não sermos enganados nestes últimos dias e perseverarmos em oração, vigilância, cumprindo a missão que o Senhor nos entregou enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo.
Próximo domingo estaremos estudando sobre o sofrimento do servo, sua morte e ressurreição. Não perca! Você que não pode estar presencialmente, conecte-se no nosso canal do YouTube para você acompanhar a nossa próxima aula dominical, que vai continuar aí falando dentro do Evangelho de Marcos, nos relatando aí um pouquinho sobre o sofrimento aí do servo, falar um pouquinho sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Eu agradeço a minha rica oportunidade, agradeço a todos vocês que permaneceram conosco até aqui. Quando forem orar, ore por nós, para que Deus continue nos abençoando, né, irmão? E nos concedendo cada dia mais a graça e sabedoria dentro da sua palavra, segundo a orientação do Espírito Santo. Louvo a Deus e agradeço a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Moisés, pastora Elisângela, por essa rica oportunidade. O meu desejo é que Deus abençoe mais uma vez o seu domingo, o seu dia, e que você tenha um dia pleno, cheio da glória de Deus, da presença de Deus sobre a sua vida, para logo mais estar na casa do Senhor para prestar um culto de louvor e adoração. Deus os abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor para os irmãos.